Alô, meu irmão, graça e paz, eu sou o Thierry Borges e estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de um assunto polêmico e este assunto é o dom da revelação. Você gostaria de entender um pouco mais sobre revelação? Você congrega numa igreja que tem revelações? Ou você tem um dom da revelação e gostaria de desenvolver este dom em você? Então, se pelo menos uma dessas três características, este vídeo é para você. Se você gostar, deixa aqui o seu like, o seu comentário e marque alguém para entender um pouco mais sobre o dom da revelação. É preciso lembrarmos que na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Não adianta eu muito conhecer e pouco aplicar o poder daquilo que eu conheço. Como também não adianta eu muito aplicar o poder daquilo que eu não conheço. É necessário eu estar alinhado com a minha graça e com o meu conhecimento para que Deus seja glorificado. É isso aí, meus queridos, vamos para a primeira pergunta deste vídeo, que é: o que é a revelação e qual é o propósito dela? A revelação, na verdade, é uma instrução especial de Deus por meio de um profeta, onde uma pessoa conduzida e inspirada pelo Espírito Santo é usada para direcionar uma instrução de Deus para você. Existe a revelação de conteúdo curto e uma revelação de conteúdo longo. E um exemplo de uma revelação de conteúdo curto nós encontramos em Gálatas, capítulo 2 e versículo 2, que diz: e subi por meio de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corressem ou não tivessem corrido em vão. Por mais que fosse de conteúdo curto, a revelação tinha um propósito evangelístico e de salvação. Também nós encontramos em Apocalipse um exemplo de revelação de um conteúdo longo, onde nós percebemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Na verdade, o Apocalipse, com uma revelação de conteúdo longo, revela o propósito divino da salvação até o fim dos tempos, o que aconteceria antes do milênio e após o milênio. Só que toda revelação ou profecia dentro da Bíblia Sagrada, seja inspirada ou a profecia inscrita, existe tudo um propósito divino dentro da profecia. Exemplo disso que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3, que diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Uma vez me perguntaram: Thierry, será que no meio da rua, você tendo o dom da revelação, você poderia parar alguém e começar a revelar ela? É claro que se Deus quisesse falar com a pessoa, Ele fala, assim como já aconteceu. Só que para tudo existe um propósito dentro da revelação. Deus não fala quando Ele não tem propósito. Tudo que Deus fala tem um propósito. E esse propósito está totalmente ligado ao que fala em 1 Coríntios: exortação, consolação e edificação. A segunda pergunta desse vídeo também é muito interessante. Jesus já foi usado por Deus em revelação na Bíblia Sagrada? E a resposta é sim. Nós temos prova disso em Lucas, capítulo de número 5, versículo 27 adiante, quando Jesus foi pagar o imposto e havia um judeu sentado na recebedoria. Jesus olhou para ele, chamou ele pelo nome e disse: Levi, segue-me. É claro que na mesma hora ele deve ter se assustado. Ao invés de Levi ter feito teologia, ele fez economia. Foi contratado pelo Império Romano para ser cobrador de impostos. Na época, o Império Romano contratava os judeus para extorquir o próprio povo judeu. É por isso que os judeus não gostavam de cobrador de impostos. Ficavam dois guardas pretorianos, um à direita e outro à esquerda daquele homem, para resguardar não só a identidade dele, mas a sua própria segurança. Porque se alguém soubesse a identidade dele, poderiam perseguir e matá-lo. Não tinha nenhum crachá no seu peito ou nenhum nome na sua banqueta de recebedoria. E talvez ele deve ter se perguntado: como é que ele sabe o meu nome? Eu imagino Jesus olhando para ele e dizendo: cara, eu sei muito mais do que o teu nome. Eu sei do teu passado, sei do teu presente. Se você quiser, eu posso escrever um futuro de excelência para você. Em Lucas, capítulo de número 19, versículo 1 em diante, nós encontramos um homem que subiu na árvore, chamado Zaqueu. Ele não só subiu ali porque ele era de baixa estatura. Ele subiu ali também para se esconder dos judeus. Porque antes de Jesus passar, a informação havia passado primeiro do que ele. Então, quando Jesus passou por ali, a Bíblia diz que quando ele olhou para cima, chamou o homem pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar em tua casa. Perceba que o propósito de Jesus revelar o nome de Levi, o nome de Zaqueu, não foi apenas para mostrar para as pessoas que ele sabia o nome e a história deles. Porque a Bíblia diz que Levi levou Jesus para a casa dele e fez ali um banquete. O interesse de Jesus chamar Zaqueu pelo seu nome era pousar na casa do mesmo. Porque para toda revelação existe um propósito de salvação. Porque além de Jesus mostrar que te conhece, ele tem o interesse de entrar dentro da tua casa. Em João, capítulo de número 4, versículo 16 em diante, nós acompanhamos um diálogo entre Jesus e a mulher de Samaria. Ele olha para ela e diz: chama o teu marido e vem cá. Ela respondeu dizendo: eu não tenho marido. Ele olhou para ela e disse: respondeste bem, porque tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. Ela olhou para Jesus e disse: vejo que tu és profeta, Senhor. Os nossos pais já adoraram nesse monte, e vocês dizem que Jerusalém é o lugar de adorar. Perceba que o propósito divino da revelação, além de exortar, além de edificar, além de consolar, revela o propósito divino de adoração do indivíduo para Deus. A terceira pergunta é muito importante. Como distinguir se é coisa da minha cabeça ou se é Deus que está falando? Bom, se eu pudesse responder essa pergunta em apenas uma palavra, essa palavra seria relacionamento. Entenda que quando você aceita Jesus, passa a se relacionar com Ele, você se batiza nas águas, a sua carne entra em um processo de mortificação, onde eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, passa a ser de você. Os seus pensamentos passam a ser os pensamentos de Deus, as suas palavras sejam as palavras de Deus, onde existe um processo de unificação com a sua mente, com a mente de Cristo. Você passa a ter a mente de Cristo em você. Entenda que quando você passa a se relacionar intensivamente com Deus, você passa a andar em espírito, onde não haverá mais julgamentos próprios. Você não pode carregar para sempre essa dúvida se é a sua mente que está falando ou se é Deus que está falando. Agora, se você tem essa dificuldade em intensificar esse relacionamento com Deus, em você andar em espírito, você com certeza vai deixar a sua mente falar mais alto, os seus julgamentos próprios falar mais alto, onde você vai ter essa grande dificuldade em saber se é Deus que está falando ou se é a sua mente que está falando. Agora, quando você intensifica o seu nível de relacionamento com Deus, existem muitas formas de Deus se revelar para você através de muitas situações, audivelmente e em muitas outras circunstâncias. Thierry, então você está afirmando que Deus pode falar audivelmente com alguém? É claro que sim. Prova disso de quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos a rei. Até Samuel ficou deslumbrado com a beleza deles. Só que Deus falou com Samuel e disse: Samuel, você olha para fora. Só que eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Thierry, isso significa que Deus pode falar comigo apenas através de revelações ou revelações audíveis? É claro que não. Prova disso nós encontramos nas epístolas de Paulo, de Pedro, de João, que existem outras maneiras de Deus revelar a sua vontade para o indivíduo através do bom senso, da análise das circunstâncias e principalmente dos princípios que existem dentro da palavra de Deus. Como diferenciar se não é da coisa da minha consciência com que Deus revela a sua vontade para mim? Está principalmente no seu relacionamento intensivo com a pessoa do Espírito Santo de Deus. É isso aí, meus queridos, vamos lá para a última pergunta desse vídeo, que é: Deus fala em revelação com quem eu devo me casar? Entenda uma coisa, o processo da criação, Deus colocou em você o poder da escolha, e eu chamo isso de livre-arbítrio, onde você tem o poder entre amar a Deus ou não amar a Deus, obedecer a Deus e não obedecer a Deus. É claro que quem obedece a Deus e aceita Jesus, obviamente terá a vida eterna. Porém, a pessoa que não aceita Jesus e não obedece a Deus, com certeza irá sofrer as consequências, porque Deus não interfere o poder da escolha e o livre-arbítrio de ninguém. Assim funciona na nossa vida sentimental. Deus não vai escolher ninguém para você. Deus não vai falar, você nasceu para fulano, você nasceu para Beltrano, não. Ele simplesmente dá o direito de você escolher. Será que Deus, através disso, não pode me abençoar através de um relacionamento ou confirmar o meu relacionamento dizendo que Ele pode me abençoar? É claro que pode. Mas Deus nunca vai dizer que você nasceu para alguém ou você nasceu para outra pessoa. E se existe uma revelação para você ou para alguém através disso, com certeza desconfie.
porque revelação não interfere o direito de escolha que Deus nos deu desde o processo da criação. Meu irmão, espero que esse vídeo tenha agregado ao seu conhecimento. E é claro que se você gostou, deixa aqui o seu like, vai me ajudar demais. Se inscreva no canal, porque todo vídeo que eu publicar aqui você vai ficar por dentro. Se caso você deseja obter dicas diárias, me acompanhe no Instagram e no Facebook, ok? E até logo, que Deus abençoe vocês.